Uau, que felicidade para eu estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Na verdade, não só na sala de oração, em cada canto dessa igreja, eu me lembro de toda a minha infância. E eu preciso até me pensar para onde posso começar agora esse momento. Mas hoje eu sou pastor na Alemanha por 10 anos. Trabalhamos lá na plantação de igreja e Deus tem dado uma graça para nós muito forte sobre avivamento e sobrenatural. E nós temos... podem sentar. Obrigado. E o trabalho tem crescido de uma maneira muito forte. Nós temos visto os milagres de Deus. Nós temos visto a conversão de pessoas. Trouxe aqui uma prova viva disso. Um alemão que nós estamos treinando também. Das plantações de igrejas que nasceram através de toda a obra de Deus. Através do sobrenatural. Nasceram 3 igrejas que estão crescendo saudavelmente, mas não só isso, nós estamos começando plataformas de multiplicação para a Alemanha e para toda a Europa, através de um DNA de avivamento. E Deus tem sido muito bom conosco. Nós temos visto coisas sobrenaturais, coisas poderosas em Deus mesmo. Esses sinais seguirão aos que creem. E nós temos visto alemães chegando aos pés de Jesus, sendo transformados totalmente pelo poder de Deus. E eu vou pedir que o Gideon fale um pouquinho, dê uma saudação para vocês, e aí eu continuo falando mais algumas coisas. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês não sabem quão feliz eu estou de estar aqui com vocês. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Eu creio que há uma unção que despedaça o jugo. E eu creio que Deus tem coisas poderosas que Ele está renovando com essa igreja. Não apenas essa igreja será a igreja das nações, como será a igreja das gerações. De geração em geração, Tu és o Senhor. De geração em geração, a chama do avivamento seguirá. E eu estou falando para vocês de avivamento. E sabe de uma coisa? Esse DNA começou aqui. Parte desse DNA começou aqui há muitos anos atrás. Com encontros poderosos com Deus. E é tão lindo ver. Quando eu soube que o pastor Eduardo morreu, eu tentei acompanhar todo o velório que foi transmitido. E o pastor Silas ali falava que o pastor Eduardo sempre tinha uma chamada para as nações. E eu passei lá embaixo na sala de oração e vi aquele versículo, anunciar entre as nações a sua glória. E me lembro também do mapa mundi, do outro lado da igreja, quando o pastor Guido vinha, muitos anos atrás. E me lembro todo o processo de missões da igreja. Mas algo tão forte que Deus tem é que não apenas, e eu sou fruto disso, estou lá na Alemanha, multiplicando igreja. Além dessas igrejas, nós estamos ajudando numa plataforma de 200 igrejas, de igrejas que estavam morrendo e que estão recebendo treinamentos de avivamento. E isso é um fruto claro de como, através dessa casa, várias nações têm sido alcançadas de maneira que a gente talvez nem pode imaginar. Mas mais do que isso, não será apenas as nações, mas será também as gerações. Boa noite, gente. Mein Name ist Gideon und ich bin in einer christlichen Familie in Deutschland aufgewachsen. O meu nome é Gideão e eu cresci numa família cristã na Alemanha. Und es war für mich ganz normal, an Jesus zu glauben, an Gott zu glauben, ihm zu folgen. E de maneira nominal, eu cria em Jesus. Aber hier zu sein ist noch mal was ganz anderes für mich. Mas estar aqui para mim é algo muito diferenciado. Bin das erste Mal in Brasilien. É a primeira vez que eu estou no Brasil. Und für mich ist es unglaublich, dass man auf der Autobahn fährt und Plakate von Jesus sieht. Para mim
tão inacreditável quando a gente anda aqui pela BR e vê placares, outdoors grandes, escritos coisas sobre Jesus. Taxifahrer sind Pastoren. Ou pastores que são Ubers, que você pega um Uber e tem um pastor que é Uber. An jeder Ecke eine Gemeinde. Em cada esquina uma igreja. Wir sind fasziniert einfach davon, was Gott getan hat in Brasilien. Nós somos fascinados de ver o que Deus tem feito no Brasil. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns in Deutschland nicht aufgegeben hat. Mas nós somos muito gratos a Deus que Deus não desistiu da Alemanha. Dass wir in den letzten Jahren auch eine kleine Erweckung erleben durften. Que nos últimos anos nós estamos começando a viver um pequeno avivamento lá. Gott schickt Missionare aus Brasilien, aus den USA zu uns. E Deus tem enviado missionários do Brasil, dos Estados Unidos até nós. Und weckt ein neues Feuer in uns. Para despertar um novo fogo em nós. Ein Feuer für mehr, ein Feuer für den Heiligen Geist. Fogo por mais, fogo pelo Espírito Santo. Wir durften Dinge erleben als Gemeinde, die wir vorher nie erlebt haben. Nós começamos a viver coisas como igreja que nós nunca tínhamos vivido. Von denen wir vorher noch nie geträumt haben. Coisas que nós nunca até mesmo tínhamos sonhado. Der Heilige Geist ist so gut. O Espírito Santo é tão bom. Es ist so schön, im Heiligen Geist zu sein. É tão lindo. Und wisst ihr, wir freuen uns so sehr, dass ihr Brasilianer uns geholfen habt, dass wir eine Liebe für den Heiligen Geist haben. E nós nos alegramos muito que vocês brasileiros nos inspiram nesse amor pelo Espírito Santo. Und wir haben den Traum, dass wir wissen, dass Gott uns in Deutschland eine Position geben wird, die wichtig ist für ganz Europa. E nós sabemos e temos sonho e sabemos que Deus está nos levantando para algo importante na Europa. Deutschland wird ein geistliches Epizentrum sein für ganz Europa. Deus quer que a Alemanha seja epicentro de avivamento para a Europa. Wir sind so gespannt, was Gott einfach mit Deutschland vorhat. E nós estamos esperando, ansiosos para ver o que Deus vai fazer lá conosco. Und wir wollen am liebsten ganz Brasilien bei uns haben. E para ser sincero, nós gostaríamos de ter todo o Brasil lá com a gente. Weil wir brauchen viel mehr Erweckung an allen Orten in Deutschland. Porque nós precisamos mais avivamento em toda a Alemanha. Es ist, als ob uns die Zeit davon rennt. Es ist, als wir wollen so schnell als möglich einfach Deutschland gerettet sehen. Nós queremos rapidamente que haja mais avivamento na Alemanha. Wir sehen uns nach mehr. Nós temos desejo por mais de Deus, uma sede por mais de Deus. Und wisst ihr, ich bin so berührt davon, heute Abend hier zu sein. Pessoal, eu estou tão tocado de estar hoje à noite aqui com vocês. Pastor Silas zu erleben, ter uma conversa com o pastor Silas. wie brennt dafür, ver como ele queima por Jesus. dass noch mehr, dass die Verlorenen Jesus kennenlernen. Que ele queima para ver que mais perdidos se encontrem, conheçam a Ich Jesus. bin so bewegt davon, dass ihr nicht sagt, okay, wir sind schon 6000 und das ist okay, wir haben Platz im Himmel, alles gut. Isso me toca muito, que não há uma posição do tipo, nós já somos uma igreja grande, nós temos já aqui 6.000 membros. Dass ihr euch einfach sehnt danach, dass die Verlorenen Mas gerettet sind. vocês têm uma sede, e a sede continua para que os perdidos sejam alcançados. Und wisst ihr, das wollen wir in Deutschland auch. E nós queremos isso também na Wir Alemanha. brauchen diese Liebe für die Verlorenen. Nós precisamos desse amor que vocês têm pelos perdidos. Wir wollen das haben und ich hoffe, dass ich es mit zurückbringen kann. nach Nós queremos ter isso, e eu espero que eu leve isso para a Alemanha de volta. Und ich danke euch, wenn ihr für Deutschland mitbetet. E eu agradeço por vocês se vocês orarem por nós. Ja, wir brauchen euch und wir lieben euch Brasilianer. Nós precisamos de vocês brasileiros. A Alemanha precisa de vocês brasileiros e nós amamos vocês, Brasil. Nós amamos. Nós amamos vocês. Amém. Amém. Nesses 3 últimos anos, Deus tem falado conosco de uma maneira muito intensiva sobre avivamento. Avivamento para nós não é uma opção, é a opção. Nós cremos que nos últimos tempos,
Deus tem mais para a igreja do Senhor Jesus. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais fogo, mais glória, mais manifestação do sobrenatural de Deus. É tempo de buscarmos mais e recebermos mais. É tempo de renovarmos a chama. Deus quer que você renove a chama, para que a chama continue dos filhos para os filhos. Para que a chama continue de geração em geração. Eu vejo algo muito específico que Deus quer fazer aqui nessa casa. Uma multiplicação de um legado para as gerações. Deus quer que através das famílias aqui, uma igreja que leva a logo uma família para todos, que sim, continue sendo uma família, que sim, continue alcançando as nações, mas mais do que isso, de geração em geração, há um renovar de Deus. Eu vejo uma unção especial de Deus nesse tempo, sobre essa igreja, para que seja renovado nas próximas gerações, o que Deus quer fazer. Deus vai levantar pastores. Eu venho aqui e vejo pastores que são pastores de uma segunda geração, terceira geração nessa casa. E que tal continuar isso até que Jesus volte? E que tal continuar isso até que Jesus volte? DNA de avivamento. Avivamento em tempos de crise. Nós temos visto por todo mundo que nesse tempo de crise, que as pessoas têm passado, essa pandemia abalou todos os lugares do mundo, todos os países, não escapou países pobres ou países ricos. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, Deus abalaria o que é abalável, para que venha e permaneça o reino inabalável. E nesse tempo de crise, existe uma opção para mim e para você. Ou nós tomamos a forma da crise, ou nós tomamos a identidade da crise, ou no tempo de crise, manifestaremos a identidade que temos no Senhor Jesus. A manifestação dos filhos, a identidade de quem somos em Cristo Jesus. Sabe, é tempo de nós tomarmos de uma maneira mais profunda e não de uma maneira superficial. Uma frase que é muito citada: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É tempo de nos fortalecermos na nossa identidade no Senhor Jesus Cristo. Antes do começo da crise, um profeta muito conhecido no mundo, ele teve uma visão, uma visão do que ia acontecer antes da pandemia. E ele viu nessa visão como que demônios muito pequenos brotavam e se multiplicavam por toda a terra. E nessa visão era como demônios microscópicos, que eles se espalhavam por toda a terra. Mas logo vinha na visão um escrito dizendo enfermidade. E logo ele ouvia na visão a voz do Espírito Santo falando: mas não tema aquele que pode matar o corpo, e sim aquele que pode matar a alma e o espírito. Passando isso, vinha como que uma segunda parte da visão. Como que essa fase terminava, mas esses como que demônios microscópicos, eles se formavam e formavam como demônios maiores, como principados. E aí vinha algo escrito na visão como pânico e medo. Uma palavra de pânico e medo. E aí sim, o Espírito Santo alertava dizendo, e ficou claro para ele que a segunda parte, que o propósito principal da primeira parte era gerar principados de pânico e medo. E depois vinha uma terceira parte da visão,
que era uma parte que se referia a controle. Enfermidade, primeira fase, segunda fase, pânico e medo, e a terceira fase, controle. Mas deixa eu te dizer o que o Senhor quer fazer nesses períodos. A primeira fase que todos estão passando, que passaram e alguns países ainda estão passando, da pandemia, Deus quer fazer com que nós nos fortalecemos na identidade que Ele tem para nós, identidade de filhos e filhas. Quem eu sou em Cristo Jesus, nascido de novo. E depois, na segunda fase, ao invés de nós vivermos pânico e medo, Deus quer com que nós expressemos mais ainda o sacerdócio nosso, onde Ele quer nos levantar para fazer a diferença. O pastor Silas comentava que nesse período foi um período que a igreja mais abriu grupos online. Por quê? Porque Deus está fortalecendo a identidade nossa. Deus está fazendo com que o sacerdócio de cada crente seja mais e mais levantado. Para que, ao invés de nós vivermos pânico e medo e controle, nós vivamos a nossa autoridade em Cristo Jesus. E depois a liberdade em Cristo para fluir no Espírito, ao invés de sermos controlados. Porque nós não temos espírito de escravidão, Ele não nos deu espírito de escravidão, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E eu quero compartilhar com você alguns princípios de avivamento que são extremamente importantes. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que vemos no livro de Abacuque para que haja avivamento. Avivamento tem a ver com posicionamento. Avivamento tem a ver com posicionamento. Ou seja, se nós olharmos a história dessa igreja, é uma história de avivamento, porque é uma igreja posicionada. Existem vários níveis de avivamento. Se nós estudarmos avivamento, existem vários e vários níveis de avivamento. Existem várias coisas que acontecem no avivamento, mas deixa eu dizer para você, avivamento não tem a ver com um dia que do nada, parece que Deus se levanta com um humor especial e diz, agora vai haver mais milagre na terra que nunca houve antes. Não, isso não é avivamento, isso é fantasia. Avivamento tem a ver, avivamento já começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus disse, está consumado. Eu derramo o meu sangue precioso pela minha igreja amada. Eu derramo o meu sangue precioso pelo povo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou seu próprio filho, Ele veio para nos salvar. Jesus morreu por mim e por você na cruz. Mas além disso, Ele derramou o sangue precioso, levou todos os nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, somos purificados de todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Avivamento começou há mais de 2000 anos atrás. Sabe por quê? Porque há mais de 2000 anos atrás, Satanás foi derrotado. Há mais de 2000 anos atrás, a carne foi derrotada. O mundo foi derrotado. Os teus pecados foram derrotados. Você nasce de novo, você recebe uma identidade em Cristo Jesus. E você é cheio do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo. Mas, avivamento tem a ver com um posicionamento de dizer, eu recebo isso. É nessa novidade de vida que eu vou andar. É nessa realidade que eu vou andar todos os dias da minha vida. No livro de Abacuque, o primeiro princípio que a gente tem para andar posicionado é o próprio nome do livro. Porque Abacuque significa abraçado. Ou, como na língua hebraica não existe preposição, pode ser aquele que se agarra em Deus. Aquele que se abraça com Deus. Nos tempos de crise que você
possa estar vivendo. Talvez é um tempo de crise muito específico para você, na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua empresa. Há um princípio de Deus para você. Se posicione. Se posicione. Se abrace, se agarre com Deus. Porque o nome Abacuque significa aquele que se agarra em Deus. Aquele que se agarra em Deus. O que você vai escolher nesse tempo de crise? Tomar a forma de crise, da crise, ou se agarrar em Deus e manifestar quem você é em Cristo Jesus. Se agarra em Deus. Está difícil? Se agarra em Deus. Está chorando? Se agarra em Deus. Está complicado? Se agarra em Deus. Você não tem a resposta? Se agarra em Deus. Está enfermo? Se agarra em Deus. Porque o justo viverá pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Uou! Aquele que se agarra com Deus. Se você se agarrar com Deus, Ele vai se agarrar com você. E o nome Abacuque quer dizer aquele que se agarra em Deus, ou aquele que é abraçado por Deus. Se abrace com Deus na dificuldade, porque Deus vai se abraçar com você. Mas não para por aí. Nós vemos no capítulo 1 do livro de Abacuque mais um princípio e mais um posicionamento para nós, para que vivamos avivamento no tempo de crise. Você vê que o profeta começa a orar de uma maneira intensa no capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Estou lendo o versículo 3. Há contendas, litígios se suscita por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Isso lembra a realidade muitas vezes do nosso país. Isso lembra a realidade da nossa nação aqui no Brasil, ou de vários lugares do mundo. Por que tanta injustiça? Por que criminalidade? Por que tanta coisa distorcida? Mas a gente vê o posicionamento do profeta. Ele se agarra em Deus e ele traz aquilo para Deus em oração. Você quer viver um avivamento nos tempos de crise? Então, além de você se agarrar em Deus, se abraçar em Deus e deixar Deus te abraçar, se posicione com oração perseverante. Com a oração perseverante. Não traga algumas áreas da sua vida. Não traga a oração apenas para algumas áreas da sua vida. Traga toda a sua vida debaixo de oração. Não tenha um estilo de vida que só ora nos momentos que venha no culto. Deus te chama para orar em todo tempo. A Bíblia diz orar em todo tempo. Ou seja, ao invés de eu trazer alguns setores da minha vida para a oração, eu trago a oração sobre toda a minha vida. E o estilo de vida meu é um estilo de oração que busca o Senhor. E aqui nós vemos Abacuque trazendo toda a injustiça, todo o problema diante de Deus e intercedendo. Você vai ver o capítulo 1 inteiro, ele intercedendo, ele colocando como uma intercessão profunda. E aí o versículo 12 do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Ó meu santo, não morreremos, ó Deus, para executar o juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar.
Você vê no começo, ele insistindo com Deus, orando sem cessar. Mas aqui você já vê uma posição de oração, de fé, dizendo: mas tu és puro, tu és santo, tu és poderoso, tu és aquele que faz a diferença. Senhor, tu és aquele que faz a diferença na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Tu és aquele que faz a diferença no meio dos pastores aqui. Senhor, tu és aquele que faz a diferença nas nossas famílias. Tu és aquele que alcança os perdidos. Tu és aquele que nos ajuda a prosperarmos nos tempos de crise. Tu és aquele que nos ajuda a estarmos mais perto do teu coração. Um espírito de ação, de graça e súplicas. Um espírito de ação e graça e súplicas. Nós estávamos tendo um tempo com o pastor Silas antes de começarmos a reunião. E ele, como coordenador de missões nosso lá, estava entrevistando o pastor Silas. E uma coisa que ele falou, uma pergunta que a gente fez, e o pastor Silas não pensou duas vezes para responder, e bate pronto. Qual é? O que tem feito a diferença nessa igreja? O que fez essa igreja crescer por tantos anos? E o pastor Silas disse: a oração. A oração. A oração. E ele perguntou: que tipo de oração? A oração de rompimento. A oração da fé. A oração de adoração. A oração. E ali naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. Das correntes de oração que eram feitas do outro lado da rua lá. Madrugadas de oração, escalas onde a gente ia orar, começava a orar de madrugada. Passou um filme dos jejuns na chácara, jejum e oração. Das orações antes do culto, ali na sala de baixo. E eu comecei a pensar: puxa, tem coisa que a gente sai chipado para onde que a gente vai. Sabe qual é um dos diferenciais da nossa igreja lá na Alemanha? Um espírito de oração. Nós mergulhamos na presença de Deus. E no nosso culto, na sala de oração, uma das igrejas que nós plantamos tem umas 150 pessoas. Para a Alemanha isso é um trabalho muito grande. Mas sabe o que acontece? Os alemães vêm sedentos, uma hora antes do culto. Vêm para a sala de oração. Sabe quantos vêm? Mais de 40% da igreja vem. E nós oramos, nos ajoelhamos, clamamos, choramos diante de Deus. E quando a gente entra para a celebração, para buscar a Deus, nós já ganhamos na oração. Você falou do presbitério, dos pastores. Primeiro orar, depois discutir os problemas. Nós primeiro oramos, sempre pelo menos uma hora cheia, para depois começar a fazer as tratativas do que tem que ser feito. E aqui nós vemos que avivamento em tempo de crise acontece com pessoas que se posicionam na oração. O teu lugar de refrigério é a oração. O teu refúgio é a oração. A tua rocha, o teu esconderijo secreto é a presença do Senhor. Abacuque é aquele que se posiciona em Deus, se abraça e é abraçado por Deus. Você pode ser aquele que se abraça com Deus. É abraçado e se abraça com Deus. E aquela pessoa que ora como estilo de vida, não como um jugo. Irmãos, eu não oro horas e horas porque eu sou mais espiritual. Eu oro horas e horas porque eu sou mais dependente. Eu quero ser mais dependente de Deus. Nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Mas não para por aí. Quando você se agarra com Deus e deixa Ele te abraçar, e você caminha numa intimidade, numa amizade com Deus, através do canal da oração,
e você deixa o Espírito Santo interceder através de você com gemidos inexprimíveis, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa de visão. Deus vai dar uma visão para você. Deus vai dar uma visão para o seu casamento. Deus vai dar uma visão para você criar os teus filhos. Deus vai dar uma visão para você romper lá na sua empresa, para você crescer no tempo de crise. Se você é um homem e uma mulher de oração, se você é um homem e uma mulher que se agarra com Deus, se você se coloca na torre de vigia, Deus vai entregar para você uma visão, e você não vai ficar cego, cheio de pavor e temor. Irmãos, temos que ser cautelosos no tempo da pandemia, mas não confundamos cautela e cuidado com pânico e medo. Porque Deus não te chamou para ter espírito de medo, Ele te chamou para clamar, para ter o espírito de adoção que diz: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Você vê que no capítulo 1 de Abacuque ele está ali, instigado, num posicionamento de oração fervorosa, oração da fé, oração no Espírito Santo. Há vários tipos de oração já dando graças a Deus, sabendo que Deus já está respondendo. Há vários tipos de oração. Existe o mundo do sobrenatural para aqueles que vivem na oração. Existe o mundo do poder de Deus para aqueles que entram na intimidade de Deus através da oração. Mas mais do que isso, Deus tem uma visão para você. Capítulo 2, versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. A visão dessa casa não cessará enquanto tiver oração. As gerações não deixarão de ser alcançadas enquanto tiver uma chama de oração. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus das gerações. Deus te dará uma visão no meio da crise. E aí, olha o que acontece. Se no meio da crise você se abraça com Deus, deixa Deus te abraçar, vai. Deixa Deus te abraçar. Caminha com Deus em oração. Mais do que isso, receba a visão celestial que Deus está trazendo para você. Se isso acontecer, aí então você viverá uma fé inabalável. A fé inabalável não vem porque uns são mais especiais, outros são menos especiais. A fé inabalável vem quando nós entramos num processo com Deus de andarmos e sermos amigos de Deus. O justo viverá pela fé. E aí nós vemos aqui um poema de fé.
capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja um gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Há uma unção que despedaça o jugo para você. Há uma unção de Deus no momento da crise. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Deus está buscando amigos dele. Deus está buscando pessoas que vão caminhar com ele, que vão ser amigos de Deus. Se coloque em pé, vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo. Eu vejo uma renovação de Deus sobre essa casa. Eu vejo uma forte renovação de Deus sobre essa casa. Eu sinto um novo tempo de Deus para vocês aqui. Eu quero dizer para vocês que eu vim da Alemanha. E lá na Alemanha, Deus tem falado nos últimos meses de uma maneira muito profunda. Eu vim para honrar essa casa. Eu vim para reconhecer o legado dessa casa. Eu vim como um leproso que volta para agradecer que foi curado nessa casa. Eu vim para dizer que eu faço parte desse legado das nações. E há muitos outros filhos que estão espalhados por aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero desafiar você a você renovar a sua paixão por Jesus. Eu quero desafiar você a amar Jesus como você nunca amou. Eu vim da Alemanha até aqui hoje para desafiar você. Renova a sua chama no Senhor. Não fica comendo mosca com outras coisas. Não há tempo de brincarmos, igreja. Não há tempo de brincarmos de ser crentes. Avivamento não pode ser uma opção. Avivamento é para nós sermos e termos, ser a única opção nossa. Há pessoas que deram sangue por esse lugar. Há homens como o pastor Eduardo, homens de integridade, homens justos, pessoas que morreram por esse altar. Agora é tempo de você pegar o bastão. Agora é tempo de você pegar o legado. Agora é tempo de você pegar a capa da autoridade. Não é só o pastor Silas que vai ser usado para isso. Deus quer levantar dessa igreja um exército para as nações. É tempo de se levantar, primeira igreja do Evangelho Quadrangular, no novo nível, numa nova unção. Há uma unção fresca sobre essa casa. Deus tem muito mais para nós. Você está aqui por causa disso. Líderes de célula, Deus, vocês são flechas na mão do valente.
Vocês são filhos que irão mais longe. Pastores, vocês são filhos que irão mais longe. Há pessoas que têm carregado um legado aqui. Há pessoas que têm carregado um bastão por anos. Mas é tempo de muitas pessoas novas, novas gerações, adolescentes, células dos adolescentes que estão ouvindo. Deus quer levantar vocês para ser missionários. Deus quer levantar vocês para ser pastores. Começa de cedo. Não diga eu sou uma criança, porque assim como Deus levanta Jeremias, Deus seguirá levantando Jeremias nessa casa. O pastor Silas começou a pregar quando tinha 16 anos. Isso foi uma inspiração para mim, quando Deus me chamou com 15 anos. E um dia eu entrei no gabinete dele. Eu tinha feito uma viagem com a minha mãe para a Alemanha, e lá Deus me impactou, Deus me chamou. Eu voltei, eu fui no escritório, ainda era do outro lado da igreja. Eu falei, pastor Silas, Deus me chamou para a obra. O que eu preciso fazer? Eu me lembro que ele me instruiu com tanto carinho. Ele falou, que lindo você está fazendo isso. Deus me chamou quando eu tinha a tua idade, Samuel. Ele falou, o pastor lá do Canadá está pedindo para eu voltar daqui 6 meses. O que eu posso fazer nesses 6 meses? Ele falou, uma boa opção seria o ITQ. Na época, já tem outro nome talvez. Mas além disso ele falou, eu já me inscrevi lá, mas o que mais eu posso fazer? Ele disse, você pode ir para o centro evangelístico. Eu me lembro que eles me colocaram numa escala no centro evangelístico. Eu visitei mais de 30 nações pregando a palavra de Deus. Deus me usa no mundo inteiro, eu falo 5 idiomas. Mas eu saí desse lugar. Eu sou uma semente desse lugar. E eu quero falar para você, jovenzinho que está me ouvindo, não se sinta incapaz. Se você tem 14 anos, 15 anos, Deus está chamando muitos adolescentes. Vai vir um tempo, pastor Silas, agora que vocês vão investir muito nos jovens, nos adolescentes, para um renovo das gerações. Vão ser os discípulos dos filhos de vocês, vão ser discípulos do filho do Alcir, diante de tantos outros, vão ser os discípulos dos teus filhos. Eu me lembro quando nós éramos pequenininhos, teu pai ia lá plantar a igreja no Parque Castelo Branco, e eu e você ali pequenininho, você ajudava com vários instrumentos. Você começou na bateria, mal pegava e podia arranhar um violão. Mas há um renovo. O que eu quero enfatizar hoje, desse avivamento nos tempos de crise: vocês, pais, tragam seus filhos. Vocês façam não só dessa casa uma família para todos, mas faça que os filhos de vocês, invistam nos filhos de vocês. Não deixe que os influencers, que o pessoal da mídia, que os youtubers sejam aqueles que dêem educação para os filhos de vocês. Essa casa, a palavra de Deus, é o lugar da educação dos filhos de vocês. É tempo de renovação, é tempo de avivamento. Avivamento em tempo de crise. A crise é um convite para voarmos mais altos. Voe mais alto, primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Voe mais alto. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tantas coisas que o Senhor fará. Te agradecemos por uma unção que despedaça o jugo, Senhor. Te agradecemos pelo renovo, Senhor, na tua casa, Senhor. Te agradecemos pelos novos discípulos dessa casa, discípulos que geram discípulos. Eu quero dizer para você, facilitador de célula, líder de célula, você é precioso. Deus está te usando, e Deus vai te usar mais ainda. Você é importante para esse lugar. Te agradecemos, Senhor.
Te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui. Por todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo enchimento do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por coisas tão poderosas que o Senhor fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Als Pastor Samuel gepredigt hat, habe ich ein Bild bekommen für euch. Enquanto o pastor Samuel estava pregando, eu tive uma visão de vocês. Das Bild von einer Feuerwehrstation. Feuerwehrstation. Como uma estação de bombeiros. Como se aqui fosse uma estação de Und es war nicht irgendeine Feuerwehrstation, es war eine Feuerwehr der Familie, der Feuerwehr der Liebe. Era como se fosse uma estação para as famílias, uma estação do amor de Deus. Und Gott hat mir gezeigt, dass ihr so eine Station seid, dass ihr stark seid. E Deus me mostrava que é uma estação onde Ele tem feito vocês fortes. Dass ihr schnell seid, dass ihr bereit seid. É uma estação porque os bombeiros são treinados a ser fortes, a ser mais rápidos, a caminhar, a ser mais efetivos. Bereit seid. Estar preparados. Und ihr seid trainiert. E vocês estão treinados. Und Gott gebraucht euch hier in dieser Stadt als Feuerwehr, die ihr brennt für Jesus. E Deus usa vocês como pessoas que queimam por Jesus. Und hat euch die volle Ausrüstung gegeben. Volle Ausrüstung. E Ele deu toda a armadura para vocês. Die volle Ausrüstung einer Feuerwehr, die eine Feuerwehr braucht. Toda a armadura para ser usado no meio do fogo, Menschenleben zu retten, para salvar as pessoas. Und hat euch einen Ruf gegeben für diese Stadt. E Ele deu chamado para vocês, para essa cidade. Ein Ruf für die Verlorenen. Chamado para os perdidos. Hat euch Autorität gegeben. Ele deu autoridade para vocês. Die Autorität, in der Stadt loszufahren. A autoridade para correr pela cidade. Und Menschenleben zu retten. Para salvar vidas. Und ich glaube, hat ein neues Level für euch als Feuerwehr. E Deus tem novo nível para vocês. Ich glaube, dass ihr das gebrauchen sollt, dass ihr diese volle Ausrüstung habt, diese Autorität, das Training. E Deus vai usar vocês, e eu creio que Ele tem equipado vocês 100% para isso. Ich glaube, dass möchte, dass ihr noch tiefer eintaucht, noch stärker zu hören, wo möchte euch gebrauchen. E Ele está convidando vocês para mergulhar mais profundamente. Ich sehe, dass euch prophetisch gebrauchen möchte. Deus quer usar vocês profeticamente. Damit ihr wirklich sensibel seid zu hören, wo sind die Verlorenen gerade. Para que cada esteja sensível para ver aonde estão os perdidos que podem ser alcançados agora. Wer braucht euch gerade? Quem agora está precisando de você? Wer möchte Jesus gerade retten? Wer ist in einer Notsituation? Quem está numa situação de emergência que precisa ser alcançado por você? Und dann nutzt eure volle Ausrüstung. Nutzt alles, was ihr habt, was Gott euch hier geschenkt hat. Então use toda a armadura que Deus tem dado para você e alcance e faça a diferença na vida das pessoas. Ich möchte einfach für euch beten. Eu quero orar por vocês. Jesus, ich danke dir für diese starke Gemeinde hier. Senhor, nós te agradecemos por essa igreja na cidade aqui. Ich danke dir für diese Familie hier. Eu te agradecemos por essa família espiritual. Und ich danke dir für die wichtige Position, die du ihnen hier gegeben hast, Jesus. Für die wichtige Position, die du ihnen hier gegeben hast. Senhor, nós te agradecemos pela posição de importância que o Senhor deu para eles nessa cidade. Es ist eine wichtige Station in dieser Stadt, aber nicht nur in dieser Stadt, sondern auch in dieser Welt.
Senhor, porque eles são um lugar importante, não apenas nessa cidade, mas no mundo. Und wir danken dir, Jesus, für diese Gemeinde. Wir ehren diese Gemeinde für das, was du hier getan hast. Nós te agradecemos, Deus, por essa igreja, e nós honramos pelo que o Senhor tem feito nessa Wir igreja. segnen diese Gemeinde mit noch mehr Tiefe, mit noch mehr Liebe, mit noch mehr Hingabe. E declaramos que essa igreja ainda caminhará mais profundamente, receberá mais ainda o amor de Deus, mais ainda unção. Wir segnen diese Gemeinde im Namen von Jesus mit einer starken Sensibilität. Nós abençoamos essa igreja no nome de Jesus com uma sensibilidade maior ainda. Einer starken Sensibilität auf den Heiligen Geist zu hören. Uma sensibilidade maior ainda de ouvir o Espírito Santo. Ich bete darum, Jesus, dass du sie zu den Verlorenen führst. Senhor, eu oro para que o Senhor os guie para encontrar os perdidos. Dass es deine präzise Stimme ist, Que eles ouçam a sua voz de uma maneira precisa, die sie dahin führt, wo Menschen dich gerade brauchen, para que eles cheguem bem aonde as pessoas estão precisando do wo Senhor. Menschen in existenzieller Not sind. Para chegar até pessoas que estão com necessidades existenciais. Jesus, wir beten, dass du viele noch zu ihnen führst, dass sie viele retten können, dass viele getauft werden bald. Senhor, nós oramos para que várias pessoas sejam alcançadas, para que mais e mais pessoas sejam batizadas agora. Und ich bete, Gott, dass du sie erfrischst, dass du alle Leiter hier, Vater, erfrischst und immer wieder neu motivierst. E nós oramos agora pelo refrigério na vida dos Wir líderes. setzen Ausdauer frei, Jesus. Recebam a alegria do Senhor. Wir setzen neue Kraft frei. In Jesu Namen, neue Kraft. Uma nova força dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Você que é líder nessa casa agora, seja renovado. Comece a ser cheio do Espírito Santo com uma unção de alegria, com uma unção de alegria, com uma unção de refrigério. Há refrigério para você, líder. Há refrigério para você, líder de célula, pastor. Há refrigério. Deixa o Espírito Santo te encher com óleo de alegria. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus irmãos, mais do que seus irmãos. Se Jesus foi ungido com óleo de alegria, quanto mais eu quero ser, quanto mais eu quero receber um óleo de alegria. Um óleo de alegria. Óleo de alegria. Uau, uau, uau. Ei. Dê um brado de júbilo para o Senhor Jesus. Esse é o teu melhor brado de júbilo para Jesus. Vá cheio da unção de alegria para sua casa hoje. Alegre-se no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. O Senhor Jesus é suficiente para você. O Senhor Jesus é sua cura. O Senhor Jesus é suficiente para o seu casamento. A suficiência de Cristo. Eu convido você, levanta a sua mão e começa a glorificar Jesus com toda a alegria. Sabe por quê? Porque a alegria não depende das circunstâncias. A alegria depende do teu foco. A alegria depende do teu foco. E você tem um amado. O nome dele é Jesus. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Você que está aqui, você que está na sua casa, pule. Eu te convido para você pular e dançar na presença de Jesus. Vamos, igreja, dance na presença de Jesus. Porque Ele está preparando a noiva. O noivo virá.
Senhor te convida, filha, filho, alegre-se em mim. Alegria Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu uma vez na Alemanha que me impactou muito. No conselho da nossa cidade, onde eu fiz parte do núcleo dos pastores, onde eu fui convidado para ministrar nesse conselho, e é um ambiente muitas vezes muito formal quando você põe todas as igrejas alemãs juntas, onde que se cair um palitinho ali você ia escutar. E algo aconteceu, eu estava orando, falando: Senhor, eu quero ver esse povo te adorando como quem sabe eles nunca te adoraram. E aí então eu fui para frente e o Espírito Santo me lembrou de algo que ia ser usado como uma chave para destravar ali a adoração e o foco, o centro de Jesus de uma maneira muito maior. E ele me lembrou do 7-1. O missionário tem que sofrer, né, gente? E aí eu fui lá na frente e falei: ei, uma coisa que nós temos entre brasileiros e alemães, que é algo em comum, é que nós amamos o futebol, não é verdade? Zero, estava fresco aí no 7-1. A gente tem que sofrer por Jesus. Eu ali, né, tem que obedecer ao Espírito Santo. Mas aí falei: poxa, e a última vez a Copa aí, vocês ganharam de 7-1 da gente. Aí já começou a se soltar todo mundo. Já. E eu comecei a perguntar para eles. E dizer assim: e como é que foi? Qual sentimento vocês tiveram? Ganhar do Brasil 7-1. Alguém quer falar? Aí o irmão: eu fiquei muito feliz, gritou ali do meio, de felicidade mesmo, não era de zombaria, mas lembrando da situação que foi para eles ganhar de 7-1 no Brasil. Aí, e como que foi esse dia? E aí vários começaram a falar da alegria que foi. Eu falei: eu sei a alegria, a tristeza que foi do outro lado, mas eu quero falar algo para vocês. Eu disse: existe algo muito maior que nos une, que nos faz com que nós identifiquemos todos os que estão aqui presentes, que é a pessoa de Jesus Cristo, que merece muito mais do que um júbilo de quando o nosso time ganha. Eu queria convidar vocês, para vocês adorarem a Deus muito mais forte do que vocês extravasaram no dia do 7-1. Então se coloquem de pé e deem o melhor aplauso para Jesus. Gente, aquele povo se colocou de pé e começou a aplaudir a Jesus. E aqueles alemães que dizem que são frios, que não adoram a Deus, eles começaram a adorar Jesus e aplaudir, 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 aplaudir. E eles ficaram 3-4 minutos aplaudindo a Jesus. Bom, hoje não é Copa do Mundo, mas também você pode lembrar quando o Brasil ganhou, que reação que você teve, como você ficou feliz. Faz tanto tempo que você não lembra, quem sabe vai vir. Mas olha só, eu quero convidar algo para você fazer agora, para você ir para casa num outro nível com Deus. Quanto tempo, eu pergunto para você, quanto tempo você não se alegra na presença do Senhor, como num dia de Copa do Mundo? Quanto tempo o teu espírito não se alegra, não dança na presença de Deus, como se fosse muito mais do que um dia de Copa do Mundo? Eu quero fazer algo com vocês. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua força. Então eu quero que você agora se foque e que a gente
a gente vai contar 1, 2, 3 e que você começasse a aplaudir, dançar para Jesus, gritar, dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, como se fosse muito mais do que uma Copa do Mundo, que o Brasil tivesse ganhado de 7-1. Vamos fazer isso? Sabe por que eu quero fazer isso com você? Porque eu quero ativar a alegria do Senhor na sua vida. E eu quero que você vá para a tua casa, embora num outro nível com Jesus. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Eu trouxe um alemão aqui, se vocês não fizerem isso. Vamos dar o melhor glória a Deus, o melhor aleluia. O pessoal aqui vai ministrar. E aí, se você quiser gritar Jesus, Jesus, Jesus. Olha, a gente faz isso na nossa igreja na Alemanha. Tem momento que o louvor para, mas o pessoal está tão cheio de adoração, tão cheio de unção, e o pessoal começa a dizer, bater 3 palmas e dizer Jesus, Jesus. A gente pode começar assim, Jesus, Jesus, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, amados.